Zona Leste, Zona Oeste, Zona Norte, Zona Sul. Correspondente sempre terá um, direcionado a nos passar de informação, tendo um foco direto com a população, relatando as notícias de todos os locais. Em 2013, o blog Mural chega ao seu 3º ano de vida, cumprindo cada vez mais o seu papel de dar voz a quem mora na periferia de São Paulo. O blog já pode ser considerado uma referência no que faz. Atualmente, o Mural conta com cerca de 45 colaboradores vindo das mais variadas regiões da capital paulista e também de municípios da Grande São Paulo. O propósito do Mural é trazer um olhar de dentro, assim, uma coisa que fica um pouco de fora da grande mídia. E aí fui começando a convocar gente, repórteres, jornalistas, pessoas, estudantes de jornalismo que eu conheci em palestras, e aí também esses falavam com outros colegas. Por sorte a gente encontrou um grupo legal de alunos, esforçado e dedicado e cheio de vontade, cheio de garra. São mais de 3 anos de matérias sobre o extremo da capital e Grande São Paulo, de Perus a Grajaú, de Itapevi a Poá. Dos mais de 600 textos publicados, destacamos 5 exemplos de como muralistas encontram belas histórias em suas comunidades, encontrando assim o conhecido caminho da pauta. Alguém já ouviu falar em Jova Rural? Foi assim que a correspondente Aline Kátia se apresentou ao entrar para o Mural em novembro de 2011. Localizado no extremo norte de São Paulo, Jova Rural é um bairro que ainda enfrenta inúmeros problemas de infraestrutura. Não é à toa que os primeiros posts de Aline para o blog retratavam exatamente essa questão. Eu moro num bairro que tem vaca andando na rua, que tem poste no meio da rua, um bairro que foi crescendo sem planejamento, com problemas estruturais. Então eu passo o dia atravessando a cidade, centro, periferia, riqueza, pobreza. Eu moro num bairro que não tem banca de jornal e eu ando na Paulista, tem uma banca a cada, 50 metros. Para mudar um pouco o foco dos seus textos, Aline resolveu escrever sobre um grupo que se juntou para criar um festival de hip hop. O post foi publicado em abril de 2013. Vejo o pessoal de outras áreas do Mural, sempre aqui em Perus, tem o Quilombac, né? Várias manifestações culturais, musicais. Aí um dia eu pensei assim, nossa, será que não tem nada assim na Jova Rural onde eu moro? Uma pessoa do grupo Bica 1702, que 1702 é o número da linha do ônibus Jova Rural. Ele entrou nessa página da Jova Rural que eu criei e postou um vídeo. Achei legal e aí eu entrei em contato com ele e acabei conhecendo outros grupos e até hoje eles ainda estão procurando outro lugar para tentar apresentar. Então, assim, por mais que eles não tenham conseguido de fato fazer essa apresentação, eles conseguiram ser reconhecidos, que mais pessoas no bairro soubessem, não só no bairro, de outros bairros soubessem do trabalho deles. Essa pauta de falar de um grupo musical, falar de alguma coisa mais positiva, mais alegre, foi bom, porque eu pensava assim, nossa, será que eu só vou ficar achando problema nesse lugar? Né? Onde estão as boas histórias, as boas pessoas, além dos problemas, né? Como que essas pessoas, no meio desses problemas, conseguem encontrar inspiração para escrever uma música, inspiração para cantar, para fazer arte. Com Jéssica Moreira, correspondente de Perus, não é diferente. Usuária da linha 7 da CPTM, ela já presenciou inúmeras situações curiosas e caóticas dentro dos vagões. Uma delas foi retratada no post Um Relato sobre a Falha nos Trens da linha 7, publicado em março de 2012. Eu acordei uma manhã para ir para o trabalho e então o meu tio, as outras pessoas que pegavam o trem mais cedo, disseram que ele estava paralisado. Não era a primeira vez, já tinha acontecido outras vezes, né? Vinha acontecendo muitas paralisações do trem aqui em Perus. Eu fui tentando conversar com as pessoas que estavam paradas. Eu tive um olhar de tentar ver assim, por exemplo, tinha uma moça com um marido e 2 filhos. Então eu pensei, eu vou entrevistar essa pessoa, porque 8 horas da manhã uma pessoa está com um marido e 2 filhos para algum lugar importante. Eles estavam indo, e estavam mesmo, porque ela tinha conseguido uma entrevista de emprego em Franco da Rocha, mas ela não conseguiu chegar nessa entrevista de emprego. Muitas pessoas estavam muito indignadas, e ao chegar próximo delas falando que eu estava fazendo uma matéria sobre aquilo, muitas outras pessoas começaram a se aproximar, porque eles se sentiram
contemplados. Acho que eles estão tão revoltados, é uma revolta tão grande que acontece, que o problema ele se repete. Eu escrevi a matéria em 1 hora, eu mandei para a editora do blog Mural. Nisso, uma outra jornalista, a Patrícia Silva, me ajudou a buscar a assessoria de imprensa também da CPTM. Então teve esse trabalho conjunto, isso é uma coisa muito presente no blog Mural. Você precisa de alguma coisa, você comunica, porque são 50 jornalistas de toda a periferia, então você tem, é uma rede de apoio mesmo. Da Zona Sul e Leste vem boas histórias descobertas por muralistas dessas regiões. Patrícia mora há pelo menos 20 anos no Campo Limpo. Hoje, a jovem de 24 anos trabalha no centro da cidade e leva em média 1h30 da sua casa até o escritório. Mesmo assim, encontra um tempinho no seu dia a dia para buscar pautas para o mural. No dia 13 de dezembro de 2011, foi publicado no mural um post de sua autoria que gerou bastante repercussão. A reportagem retratava um painel luminoso instalado na Vila Sônia, que estava causando transtornos a quem passava pelo local. O horário que eu tenho é no fim de semana, que eu tô em casa e eu vou andar pelas ruas do bairro. E o mural, nesse sentido, eu acho que foi muito bom para mim, porque eu não tinha consciência do que era o meu bairro, sabe, das pessoas que moravam ali, e por meio do blog eu consegui entender mais tudo isso, assim, e hoje eu valorizo. Eu estava saindo da minha casa, indo para o trabalho, eu peguei o terminal Campo Limpo e passando na Francisco Morato eu vi um painel luminoso e a luz era muito forte. Então, quando você passava de ônibus, atrapalhava a visão tanto do motorista quanto dos passageiros. Isso está errado, porque pode acontecer um acidente, então por que não falar disso? E já fazia muito tempo. Para eu fazer essa matéria, eu deveria falar com quem estava sentindo o problema. Então eu parei no ponto de ônibus em frente e comecei a entrevistar as pessoas que estavam ali, esperando os ônibus. Também entrevistei um motorista e ele me disse que era real, que tinha o risco de acontecer algum problema, né? Mas como é periferia, sentido Campo Limpo, onde está a fiscalização? Não existe fiscalização. Dentre todos os posts que eu fiz para o mural, assim, esse foi o que gerou um resultado que a gente viu claramente. Assim que a gente divulgou o post, se eu não me engano, no fim do dia a gente já tinha recebido o resultado que o empreendimento tinha sido multado, porque as pessoas que passavam lá, elas se incomodavam, era um problema real, mas só que não era um problema no centro de São Paulo, onde todo mundo vê e fiscaliza, era um problema sentido periferia, então quem sofre com isso é quem mora lá. A luta por mais uma universidade na Zona Leste de São Paulo. Esse foi o ponto de partida do post Grupo de Moradores Pede Campus da Unifesp na Zona Leste, escrito por Lívia Lima, correspondente de Arthur Alvim. Eu conhecia o grupo, que é um movimento em prol da Universidade Federal da Zona Leste. Eu tenho amigos que faziam parte desse movimento e eles estavam já há uns 3, 4 anos nessa luta. Eles sempre faziam essa pauta, faziam protestos, reivindicações. Aí eu pensei assim, eu acho que eu preciso acompanhar isso. Eu fui para casa, né, e eu ouvi as entrevistas que eu tinha feito no celular, fiz uma decupagem, mas também tive que entrar em contato com a prefeitura para ouvir a posição deles a respeito. Os comentários que surgiram no texto, assim, me deixaram um pouco aflita, porque eu percebi como ainda tem muita gente que tem preconceito com essa questão. Porque muitos comentários que estavam no post criticaram a ação. Criticaram o desejo dos moradores de ter uma universidade na Zona Leste, alegando que assim, a gente é preguiçoso, a gente não quer se esforçar para estudar, sendo que eu sei o quanto foi difícil lutar para ir 2 horas todos os dias estudar na USP lá no Butantã. Antenor Clodoaldo Alves Feitosa é um verdadeiro artista, para não dizer arquiteto. Com nome de batismo tão comprido quanto o talento, no alto dos seus 47 anos de idade, esse alagoano tem reaproveitado garrafas de refrigerante para construir a casa onde vive em Paraisópolis. E assim, se inicia o post do correspondente Wagner de Alencar, publicado em abril de 2011 e que até hoje rende bons frutos ao baiano de 26 anos. O Antenor era um vizinho que eu nunca tinha me atentado, né? Assim, embora a gente morasse a, 100 metros um do outro, eu só fui perceber a existência dele, claro, né, da casa de garrafa PET, quando eu subi na minha laje e vi esse ponto verde aqui em meio a todas essas casas sem reboco, né? Eu falei, essa é uma história que pode render muito. Bom, eu acho que no caso dele foi o fato ainda dessa resistência, assim, né, de tipo um jornalista aqui na minha casa, né?
Então, para estreitar essa indiferença, assim, se assim eu posso dizer, eu falei, não, eu moro na rua, eu moro ali do lado, na Viela X, eu conheço a Viela Y, para mostrar para ele que eu não era um desconhecido, né? O bacana do post do Antenor, porque ele foi o primeiro em todos os posts do mural a ganhar uma super visibilidade, assim, né? E de lá pra cá, nesses mais de 2 anos, pelo contato que eu mantenho com o Antenor, ele já deu entrevista para todas as emissoras, para vários jornais. Um post de 2.500 toques, né, que rendeu várias e várias coisas, assim, né. Aqui em Paraisópolis as pautas surgem de várias formas, assim, né, desde um churrasco na laje com a parentada, né, que contam, sei lá, desde sobre a base comunitária que funciona assim assado, ou uma prima que fez uma festa numa laje que custa X valor, né. Mas eu acho que o fato assim, de ter sensibilizado o olhar ao longo desses anos fez com que as pautas surgissem, sei lá, andando na rua e percebendo que o número de salões de beleza é bem maior do que qualquer outro estabelecimento, né? Alencar nasceu em Vitória da Conquista, interior da Bahia, e aos 7 anos se mudou com os pais para São Paulo em busca de uma vida melhor. Recentemente, lançou Cidade do Paraíso, o seu primeiro livro. A obra traz o cotidiano e as histórias de quem vive em Paraisópolis, considerada a maior favela de São Paulo. O livro ele é um projeto. Assim. É importante salientar que o livro ele nasce a partir da cobertura feita para o mural ao longo desses 3 anos, né? Então o mural ele foi o pontapé inicial para que o livro existisse, né? Uma vez que boa parte dos posts emergiram ali dessa cobertura feita aqui no mural e ganharam, né, mais profundidade, uma vez que o livro-reportagem permite isso. Falou família mural, traz tudo na escrita ou num bom vídeo mostrando a perifa. Folha.com/mural, saiba tudo que acontece no seu local. Folha.com/mural, saiba tudo o que acontece. As histórias continuam e para acompanhar acesse folha.com/mural.